O flúor, ele é um mineral, um composto da nossa tabela periódica dos elementos, que é considerado um halogênio e é o elemento mais eletronegativo na tabela periódica dos elementos. Ele tem a característica e uma capacidade de se ligar reversivelmente ao hidrogênio, formando o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico ele é caracterizado como um inibidor enzimático, ele tem afinidades por tecidos calcificados e ele sempre estimula a formação então, de tecido ósseo. E ele tem uma capacidade de inibir e reverter a lesão cariosa dos elementos dentários. O flúor, quando ele é ingerido, ele tem um mecanismo de ser absorvido pelo estômago, atinge o sangue e assim é distribuído para o nosso organismo. Ele atinge tecidos mineralizados, onde se incorpora ou pode ser absorvido pelos órgãos e tecidos, como é o caso das glândulas salivares. Assim, o flúor retorna para a cavidade bucal de forma sistêmica. Cabe enfatizar que quando se interrompe essa ingestão de flúor, o nosso organismo ele não tem uma capacidade, ou não tem mecanismos para manter a sua constância em qualquer um de seus compartimentos. Assim, quando há interrupção da ingestão de flúor, a concentração de flúor na saliva não é mais mantida constante. Mas aí surge uma grande dúvida na odontologia: o flúor deve ser ingerido ou não? Essa dúvida persistiu por muitos anos e já pode-se dizer que na tendência mais atual é que a gente preconiza que o flúor não é para ser ingerido. A principal aplicação do flúor é de forma tópica. Mas antigamente era muito comum o cirurgião dentista receitar comprimidos de flúor, né, principalmente para gestantes, para que os seus nenéns, ao nascerem, já tiverem a possibilidade de terem dentes mais saudáveis. Mas a gente já sabe que isso não é mais verdadeiro do ponto de vista da ciência odontológica. Então não é mais aconselhável esse tipo de terapia com comprimidos com flúor para serem ingeridos. Então, na verdade, o fluoreto, a ação dele principal é a aplicação tópica. A ação tópica reflete a interação local do fluoreto com o tecido dentário no momento da sua aplicação. Enquanto o flúor sistêmico, ele se refere ao fluoreto ingerido e metabolizado pelo organismo, atingindo o tecido dentário em desenvolvimento, levando à formação de um tecido mais resistente. Mas a gente já sabe que a aplicação tópica ela é mais eficaz do que a utilização sistêmica. Vamos observar agora um histórico da questão do flúor na odontologia. Em 1942, nos Estados Unidos, foi feito um estudo com 21 cidades. Então, essas cidades, basicamente, elas estavam localizadas no estado do Colorado, entre elas Illinois, Indiana e Ohio. E foi feito com crianças de 12 a 14 anos de idade, nascidas e residentes em 21 cidades, com flúor na água de abastecimento público, variando de 0,1 a 2,5 miligramas por litro. O que esse estudo mostrou? Então, nas cidades do Colorado, Illinois, Indiana e Ohio, foi verificado que, numa concentração entre 0,6 mg de flúor por litro, a redução da experiência de cárie foi de 50%, quando comparado com os observados nas cidades com concentração de flúor, quando na água era de 0,2 mg por litro. Então, esse gráfico, esse plano cartesiano que é mostrado no lado direito do slide, ele faz uma comparação entre, no eixo X, no eixo horizontal, a quantidade de flúor na água, né? Então, a água potável em proporções que vão uma proporção mínima, até proporções até maiores que 2 partes por milhão de flúor, 2 ppmfs. E na escala vertical, nós temos a média do índice CPOD. A gente verifica que os índices CPOD mais altos são referenciados às cidades que têm exatamente uma concentração menor de flúor na água de abastecimento público, enquanto o índice CPOD é mais baixo naquelas cidades onde tem o nível de flúor mais elevado. Então a gente verifica que há uma relação inversamente proporcional entre a quantidade de flúor presente na água e o índice CPLD. Então a gente verifica uma correlação linear negativa, as duas variáveis são inversamente proporcionais. No Brasil, a campanha de fluoretação de águas de abastecimento público começou na cidade de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Esse é um município localizado no noroeste capixaba, está a cerca de 180 quilômetros da capital Vitória, capital do Espírito Santo, e é um município que hoje tem aproximadamente um pouco mais de 30 mil habitantes. Cabe lembrar que fluoretar água de abastecimento público é visando sempre a aplicação tópica do flúor sobre os dentes e não a ingestão do flúor em si.
Então, quando se coloca flúor na água, se coloca uma concentração mínima, segura, baixa, porque o que se deseja é que o flúor faça uma aplicação tópica no momento em que a pessoa está bebendo água e essa água entra em contato com os dentes. E não exatamente está se preconizando que seja feita a ingestão de água com flúor para que a pessoa absorva essa água pelo intestino e ela volta à cavidade bucal. Então, o efeito desejado é o efeito tópico, não o efeito sistêmico. Os efeitos da fluoretação da água em Baixo Guandu e também na cidade de Barretos, em São Paulo, pode ser mostrado nessa tabela que está presente no livro do Guedes Pinto. Ele mostra o seguinte, ele mostra que o índice CPOD na cidade de Baixo Guandu, entre 53 e 1963, ele teve redução em todas as faixas etárias entre 6 e 14 anos de idade. Vocês podem verificar que na primeira coluna nós temos sempre índices CPODs mais altos em 1953 do que os apresentados na segunda coluna, depois que a gente verifica os efeitos da fluoretação da água nessa cidade. Todas as faixas etárias, o índice CPOD se reduziu. Veja que aos 6 anos era 2,46 e baixou para 0,48. E aos 14 anos era 11,02 e baixou para 4,90, mostrando então a efetividade, a eficácia do método de fluoretação da água e de abastecimento público como uma medida de proteção e saúde coletiva. Já na cidade de Barretos, se a gente comparar os dados de 1971 a 1981, nós também verificamos os mesmos resultados. Nós vemos que há uma redução dos índices CPOD após a fluoretação da água de abastecimento público. Então nós temos índices ali de redução de cárie que variam de 63% a 16%. Da mesma forma como na cidade de Baixo Guandu, nós também tivemos índices de redução de cárie, percentuais de redução de 80%, de 55% a 80% de redução, mostrando a efetividade então da fluoretação da água de abastecimento público como medidas de proteção. Tanto é que em 24 de maio de 1974, o Congresso Nacional aprovou a Lei 6.050. Nessa lei diz que os projetos destinados à construção ou ampliação de sistemas públicos de abastecimento de água, onde haja estação de tratamento, devem incluir previsões e planos relativos à fluoretação da água. Então essa força de lei dá garantias para que a população brasileira tenha acesso à água fluoretada, como uma estratégia de benefício à saúde da população. A cárie dentária é uma doença infecciosa e transmissível. Ela é causada por bactérias anfibióticas comuns à cavidade bucal, aderidas ao elemento dentário, que tem como consequência a destruição localizada dos tecidos dentários duros. Então, do ponto de vista ecológico, a cárie pode ser vista como resultado de uma interação entre parasita e hospedeiro. É claro que a terapia com flúor ajuda a reverter esse processo carioso, seja por um processo de desmineralização, que é fundamental do ponto de vista onde essas bactérias vão produzir ácidos que vão promover o aumento de lesões de cárie nos dentes, e a remineralização com flúor vai reverter essas lesões. Então, por esse motivo que é fundamental que exista a fluoretação das águas de abastecimento público. Muitas questões são levantadas sobre a toxicidade do flúor, se ele é maléfico à saúde. Então, vários estudos já foram feitos ao redor do mundo para identificar que existe uma dose segura. Então, nunca se preconiza a fluoretação da água de abastecimento público acima de 1 ppmf, acima de 1 parte por milhão. Até por efeitos de segurança, porque a diferença no medicamento entre o que é remédio e o que é veneno é a dose. É lógico que o flúor é tóxico, mas ele é tóxico a partir de uma dose acentuada. Com doses até 1 parte por milhão, 1 ppmf, é extremamente seguro o seu uso e não há relatos de estudos na literatura que apresentem resultados nocivos a qualquer indivíduo pelo fato de ter ingerido água com essas concentrações de flúor. Então, em ambientes favoráveis, micro-organismos cariogênicos formam colônias, se aderem ao dente, constituindo o chamado biofilme dentário e promovem uma desmineralização do esmalte. Então, a gente tem aqui numa foto, a gente vê ali um molar inferior, primeiro molar inferior, com a região cervical preenchida por placa bacteriana, que seriam responsáveis pela desmineralização da superfície do esmalte dentário. Esse processo de desmineralização ele ocorre porque as bactérias retiram o açúcar da nossa alimentação, principalmente a sacarose, transformam em ácidos, principalmente o ácido lático. Esse ácido promove a desmineralização do tecido dentário, que caracteriza o processo de cárie, a lesão de cárie em si.
A doença cárie ela pode ser tratada através da remineralização desse esmalte. Um dos mecanismos responsáveis pela remineralização é a fluoretação. O flúor ele consegue remineralizar essas lesões de cárie, dando origem em lesões incipientes, né, devolvendo a integridade do dente. Os tecidos dentários, como a gente já sabe, eles são compostos, né, por apatita, por água e por proteínas. Então o esmalte e a dentina têm composições diferentes. O esmalte ele tem uma concentração de apatita maior do que a dentina, enquanto existem muito mais proteínas na dentina do que no esmalte. Então, o que determina a queda do pH na cavidade bucal para que exista esse processo de desmineralização e aparecimento de lesões de cárie nos dentes? O que vai determinar é a presença do micro-organismo, os estreptococcus, os lactobacilos, que são altamente acidogênicos. Então, eles são capazes de metabolizar o açúcar da nossa dieta e produzir ácidos. Como o esmalte e a dentina têm composição diferentes, a gente sabe que o esmalte é mais resistente a ataques ácidos do que a dentina. Como o esmalte é a camada mais externa, mais protetora, ele serve como uma proteção natural para a evolução do processo de cárie. Então a gente tem que sempre controlar o pH bucal para que ele não baixe para um nível ácido muito crítico, a ponto de vista que promova a desmineralização do esmalte. A ação dos fluoretos, então, é, primeiro, interferindo nesse processo de desmineralização e remineralização, trocando essa balança em favor da remineralização. Então ele atua na mineralização pós-eruptiva, ou seja, a gente tem a reincorporação de minerais no dente mesmo após o processo de erupção dentária, e também alguns estudos mais recentes tendem a mostrar que a ação do fluoreto ele consegue inibir o metabolismo bacteriano de agressão ao dente. O flúor, a gente sabe que ele tem uma possibilidade de baixar o pH crítico da cavidade bucal. O pH crítico hoje é caracterizado em torno de 5,5. Mas se a gente tem o flúor presente na nossa cavidade bucal, esse pH crítico para o esmalte, para o aparecimento de lesões de cárie, para o processo de desmineralização se tornar mais intenso, fica em torno de 4,5. Então a gente consegue reduzir o pH crítico de 5,5 para 4,5 graças à presença de fluoretos na cavidade bucal. O uso do flúor conforme o risco ou atividade de cárie varia de paciente para paciente. A gente sabe que existem pessoas com baixo risco de cárie, pessoas com médio risco e pessoas com alto risco. As pessoas de baixo risco, elas podem ter acesso ao flúor basicamente pelos dentifrícios, pela água fluoretada. As pessoas de médio risco, além dos dentifrícios e águas fluoretadas, pode ser necessário o uso de bochechos com flúor ou aplicação tópicas em consultório odontológico. Da mesma forma, as pessoas com alta atividade de cárie têm necessidade de visitas ao consultório odontológico justamente para a utilização das aplicações tópicas de flúor num grau maior, de maior intensidade.